Você conhece a Lei do Silêncio? Essa expressão nos lembra diversas leis que estabelecem restrições para a geração de ruídos durante o dia e a noite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os sons em volume elevado pode causar um estresse auditivo. Na verdade, é uma legislação eminentemente municipal. Cada município tem o seu código de posturas, acaba regulamentando os horários e a quantidade de ruído que é admissível no seu território. Isso sempre com base em resoluções tanto do CONAMA quanto da ABNT em relação à quantidade de ruído. Então, a gente tem várias escalas do que seria admissível e do que não seria admissível. Acaba sendo regulado também os horários em que esse ruído é permitido, em que ele vai deixar de ser permitido e o que fazer no âmbito do município caso você se depare com alguma irregularidade nessa área. Festas que varam a madrugada, música em som alto que invade a casa do vizinho, construções e reformas que não respeitam os horários de silêncio e outras situações causadoras de incômodos sonoros são proibidas por lei. E realmente, uma das principais reclamações na cidade de São Paulo, por exemplo, são as músicas altas que ultrapassam os decibéis permitidos. Na internet é possível encontrar vídeos que mostram os famosos pancadões que acontecem nas ruas. Áreas residenciais onde os moradores precisam conviver com som alto. Mesmo quando acionado o 190 da Polícia Militar, é difícil dispersar e acabar com o barulho. Gosto não se discute. Aqueles que preferem sertanejo, pancadão, pagode, música clássica, mas os decibéis são discutíveis sim. E com respaldo da lei, vence aquele que está sendo incomodado. No caso do estabelecimento comercial, na cidade de São Paulo especificamente, a multa é em torno de R$500, que dobra em caso de reincidência. Se for residência, não tem jeito, você precisa chamar a polícia aí no caso, porque só a polícia vai poder entrar numa residência. O morador pode ser multado, novamente em caso de reincidência, essa multa vai ser dobrada. Entretanto, não é possível fazer muito mais do que isso, né? A gente sabe que no que concerne a direito de vizinhança, precisa reinar o bom senso. Então as pessoas elas têm que ter consciência que a gente vive em sociedade, a gente tem que se abster de comportamentos que prejudiquem o próximo. Então, basicamente, multas em caso de residência, em casos de estabelecimentos comerciais, multas e, eventualmente, em casos extremos, fechamento de estabelecimento comercial, caso ele esteja fora da lei, ou seja, caso ele não tenha implementado aquelas medidas para reduzir o nível de ruído que vaza para a sua vizinhança. Em geral, a partir das 10 horas já não se admite barulhos superiores a 85 decibéis. Aqui em São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, a gente tem uma legislação que a partir da 1h da manhã, os bares, restaurantes, enfim, já tem que também limitar os seus ruídos ou tem que instalar medidas preventivas, ou seja, portas, janelas, anteparos para evitar que os vizinhos sejam prejudicados pelo barulho. Por isso, diante de incômodos sonoros, é importante que haja diálogo entre ambas as partes. Uma boa conversa sempre é a melhor solução para evitar conflitos e outras situações constrangedoras. Caso a pessoa que está sendo incomodada com os ruídos não se sinta confortável em expor a situação, há alternativa. Todos os serviços funcionam mediante denúncia anônima. Em alguns serviços você pode se identificar caso você queira, mas não é obrigatório, não é uma condição essencial para que a denúncia prossiga e para que os poderes constituídos averiguem o que está acontecendo. Na verdade, não é crime você ter um ruído alto, perturbação de sossego é uma contravenção, então ninguém vai preso por causa disso, mas você não precisa se identificar. Desde que a polícia constate que tem uma contravenção ocorrendo, ela é obrigada a agir. A identificação de quem denuncia não é uma obrigação para que a polícia possa fazer o trabalho dela. Eu
Eu estou aqui em frente à Igreja Matriz de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e essa igreja que está em reforma. Por causa dessa reforma, nós vamos conhecer hoje a dona Lucinda, que tem reclamado muito do barulho que o salão provisório tem causado na casa dela. Ela mora a cerca de 100 metros da igreja e o salão está a cerca de 30 metros do quintal dela. Tem causado grande problema para ela e para os outros vizinhos, e essa história ela vai contar agora pra gente. Vamos lá. Ó, a igreja tá ali e a casa da dona Lucinda é bem aqui, bem atrás mesmo da igreja. E olha só as placas que ela já tem por aqui. Atenção garagem, não pare, não estacione, inclusive fiéis no horário de missa. Realmente deve incomodá-la de várias maneiras a igreja. A gente vai entrar agora e ver o salão que está lá atrás, que tem feito os horários de missa provisórios e os ensaios da banda. Vamos lá. Eu estou aqui com a dona Lucinda e a gente está bem no seu quarto e aqui ao fundo é onde acontece o barulho insuportável, né? Desde quando está acontecendo isso? Desde março, início de março. Vou mostrar para o pessoal então de casa. Olha só como é próximo da casa dela o salão que eles estão usando. Vem cá, dona Lucinda. Esse aqui então é o espaço, né? Isso. Fica mais ou menos 30 metros então aqui do fundo da sua casa, é isso? Aqui não chega a 30 metros, Nem 30 não. metros, né? Muito Tá? próximo. Muito próximo. A senhora acompanhou o dia da medição? Acompanhei. E quantos decibéis? E passou, a eu não senhora lembro quanto, mas meu filho viu lá. Tá? Passou Inclusive bastante. o próprio fiscal falou que passou. O próprio fiscal falou que não pode estar em aberto assim. Ela A senhora está tem quantos anos, dona Lucinda? 62 anos. E prejudica a sua saúde? Prejudica muito. Eu tenho várias vezes que eu fui na Unimed com pressão alta, exatamente no horário de missa, ou após a missa, que eu não consegui suportar, passar a noite após o barulho. Tremo, choro, tá? É terrível. Dentro de casa como E é? durante a senhora a consegue semana, ouvir, consegue conversar dentro não de casa, consigo, assistir televisão? nem dentro de casa eu consigo falar com meu filho, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está exposta a ruído constantemente vai gerar um estresse. Isso já é provado cientificamente que o ruído ele causa aumento da pressão arterial, dilatação da pupila, contração muscular e várias internações psiquiátricas por conta do ruído, por conta de um estresse. É uma perturbação. É uma perturbação. Influencia muito, inclusive, no sono. Tá? Um ruído a partir de 39 decibéis já começa a interferir no sono. A população em geral, uma pequena porcentagem já acorda com um ruído de 39 decibéis. Para a gente ter uma noção, a nossa conversa aqui gira em torno de 50 decibéis. Mesmo durante o dia, se você se depara com uma emissão de barulho nessa quantidade, você pode tanto chamar a Polícia Militar quanto a Prefeitura do seu município. A Polícia Militar, especificamente, no site da Polícia Militar, aqui em São Paulo, você pode formular a sua denúncia, eles acionam a viatura mais próxima que vai constatar se de fato o barulho é excessivo ou não. E as prefeituras, em geral, têm telefones à disposição dos seus cidadãos. Também eles mandam a Guarda Civil Metropolitana, eles mandam órgãos que fiscalizam, eles são munidos de decibelímetros para medir a quantidade de som que está sendo produzida. Se estiver fora da margem considerada adequada, então ou o estabelecimento ou a pessoa pode ser multada, pode ser punida. E agora eles te deram algum prazo novo? Falaram, olha, dona Lucinda, daqui tanto tempo vai ser resolvido o seu caso. Ou não? Não, tá lá parado? tá A senhora parado. não tem ideia de quando vai tenho. ser resolvido, então. Aqui, então, tá toda a papelada sua, né, dona Lucinda? A gente Tá vai dar uma olhadinha tudo. aqui. Esses aqui, então, são os processos, né? Tá? No Poder Judiciário aqui. A emissora de ruídos em decorrência de qualquer atividades industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive de propaganda, sejam políticas, religiosas, sociais e recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos nesta lei. Então envolve também religiosas, né, dona Isso. Lucinda? Então, se não está cumprindo, a lei está em falta com a senhora. Ó, incômodo, né? Se fosse incômodo vier ultrapassar os níveis fixados por esta lei, caberá à Prefeitura Municipal articular-se com os órgãos competentes, visando a adoção de medidas para eliminação ou minimização dos distúrbios sonoros, o que não foi feito. Não foi feito Não nada. foi multado, não Nada, foi, nada. não diminuiu o som, continua o barulho alto. Então não está dentro Continua da lei, não estão sofrendo cumprindo a lei, aqui, né? Não existe lei, quer dizer, a lei não funciona. Essa é a lei municipal de 2013. E a senhora fica no prejuízo que a senhora tem que aguardar e não sabe quando.
Bom, Até quando? eu acredito que eu tenha que sair daqui, né? Porque a lei não funciona, eu estou Deus dará, não é isso? Para mim me cuidar, não sofrer um infarto aqui, eu acho que eu vou ser obrigada a sair, não é isso? Porque outros meios não tá resolvendo. Se a lei do silêncio é para ontem, por que está lá desde abril e nada foi feito? Ela já fez o que ela poderia fazer, então ela representa no Ministério Público. Antes de mais nada, você chama a polícia ou a prefeitura para tomar alguma providência imediata, para ver se cessa aquela perturbação. Se isso não acontecer, ela pode, como ela fez, se apresentar no Ministério Público, que vai tomar as providências legais cabíveis, pode propor uma ação civil pública, por exemplo, para tentar interditar, fechar aquela igreja, aí se for o caso, mas ela não pode fazer muito mais do que isso. Ela já acionou as autoridades, é o que há para ser feito num caso como esse. E não existe prazo para ser solucionado? Não existe prazo. Se houver necessidade de propositura de uma ação judicial por parte do Ministério Público, isso pode demorar anos até se resolver. E muito possivelmente a solução vai ser um termo de ajustamento de conduta. Então o promotor ou qualquer legitimado vai até lá. Quem está infringindo a lei se compromete a não mais fazer isso, se compromete a investir em equipamentos que diminuam o sofrimento da vizinhança e fica resolvido por aí. Às vezes paga alguma multa para um fundo de direitos difusos, para um fundo coletivo, algo que o valha, mas a pena basicamente é essa. Então, ou se adequa ou fecha. Basicamente é isso. Eu sou católica, eu não estou contra a igreja. Assisto missa no São Dimas, está com reforma lá. É suportável, fica lá dentro, é bom. Agora aqui não, aqui é perturbação, aqui é sofrimento. A gente não aguenta ficar, é verdade, não aguenta. Eu sofro dentro dessa causa por causa de uma igreja católica, falando em Cristo. Piedade, piedade de mim. Coisa é certa, o barulho irrita, incomoda, mas não causa danos aos órgãos de quem estiver em dia com a saúde. Mas os especialistas alertam, quem for hipertenso ou estiver muito estressado, a poluição sonora pode sim causar danos à saúde humana. Entre os principais sintomas estão dores de cabeça, músculos contraídos que liberam substâncias inflamatórias, úlceras, gastrite e o aumento dos riscos de infarto e derrame. A poluição sonora, ela, além de ter a lesão auditiva, ela tem uma lesão psicológica também no indivíduo. O indivíduo vai ficando cada vez mais estressado, a pressão sanguínea aumenta, o músculo contrai, você começa a ficar intolerante, o seu limiar auditivo ele tem que aumentar um pouquinho, então a gente chama de perda auditiva transitória, temporária. É muito comum a gente ter uma queixa de pessoas que vêm até a gente e falam: doutor, eu não estou escutando, eu não entendo direito o que as pessoas falam. Pessoas jovens. No meu trabalho, eu trabalho ali na Faria Lima, chega no fim do dia, eu não entendo nada, doutora. O que é isso? É essa perda, essa fadiga auditiva, que a gente chama, em que o ruído é tanto que as pessoas têm que ir falando cada vez mais alto e o ouvido vai mudando o limiar. Chega no fim do dia, você escuta muito menos do que você escuta no começo do dia, em que você repousou durante a noite, seu ouvido descansou, então você acorda escutando e entendendo as palavras. Chega no fim do dia, que trabalha naquele lugar com muito ruído, muito trânsito, ônibus, muita coisa, a pessoa já não entende. Quando vem pra gente e faz um exame audiométrico, que é o exame da audição, dá normal. Então isso é só a fadiga auditiva, é só justamente por conta da exposição aos ruídos. Algumas pessoas são geneticamente mais propensas a ter lesões auditivas e outras não, tá? Mas o estresse em geral é o que mais atrapalha. Se você for pegar uma casa noturna, ruído de trânsito, chega a 90 decibéis, mais de 100 decibéis. Então isso constantemente já vai causar uma lesão irreversível para a audição. Mas isso precisa de um tempo de exposição mínimo para ter uma lesão auditiva. Qual seria esse tempo?
vai depender muito, tá? Na legislação brasileira, o que permite são 40 horas semanais e por dia 8 horas de exposição a 85 decibéis. No máximo de 85 decibéis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o volume de ruído suportável é de até 70 decibéis. Mas em uma oficina como essa, o barulho é tanto que o ruído pode chegar até 95 decibéis. A gente vai entrar agora aqui dentro dessa oficina e tentar conversar com os funcionários nesse volume, o volume normal. Será que eles vão entender a gente? Vamos lá! Como vocês podem ver, eu vou tentar falar baixo, mas até eu parece que quase não me escuto. A gente vai conversar aqui com o proprietário. Tudo bem? O senhor faz orçamento aqui do que serviço? Não dá para ouvir nada. Eu tô até rindo porque eu tô tentando manter o volume, mas nem eu tô me escutando direito. O senhor tá conseguindo entender o que eu falo? Mais ou menos. É difícil trabalhar assim no meio desse barulho, como que é possível? Já não entendi nada. É muito difícil com esse barulho. Isso porque aqui do lado o que tem? É um compressor? Aí é o compressor de ar. Ele sempre fica ligado durante o dia, como que funciona? Ele fica ligado constantemente. É aqui, é essa máquina fazendo barulho. O senhor não fica meio perturbado com tanto barulho assim aqui no meio? A gente já acostumou com o barulho já. Há quanto tempo o senhor trabalha com isso? Já faz 10 anos. O senhor sente alguma alteração na sua audição? Não. Nenhuma? Nenhuma, por enquanto não. O som é uma vibração, tá? Então ele entra pelo ouvido, são dois mecanismos, o neurológico e o condutivo. O condutivo, o som entra pelo ouvido, passa pela membrana timpânica. Lá dentro a gente tem 3 ossículos em que vai acontecer a vibração desses ossículos. E aí o som passa pela cóclea e daí vai pelo nervo auditivo, tá? Então a gente tem a condução do som e também tem a parte neurológica que vai através do nervo auditivo até o cérebro, até o encéfalo, que processa as informações e a gente escuta. Então, nesse caso, nesse processo que você explicou, quando o som está muito alto, o que é prejudicado aí nesse caminho? É a cóclea. A cóclea é o órgão da audição. É um órgão que ele, cientificamente falando, tem células ciliadas externas e células ciliadas internas. As primeiras células a serem lesadas são as células ciliadas externas, que o som alto, o ruído começa a lesar. Então, a cóclea sendo lesada, aí automaticamente o nervo auditivo que está ligado à cóclea, ele também já vai sendo lesado. Algumas fibras vão sendo lesadas até que a informação já não chega mais ao cérebro como deveria chegar. Na sua casa, quando você chega, você quer ficar naquele silêncio ou você ainda fica com a televisão alta, faz no meio do barulho? Em casa a gente fica mais tranquilo. Pra tentar descansar um pouco a cabeça também. Com certeza. Você, por acaso, sente alguma alteração na sua audição? Ou quando você chega na sua casa, você é do tipo que todo mundo quer escutar a TV baixa, mas você quer lá aumentar muito o volume porque não está escutando direito? A gente tem esse costume de trabalhar com barulho, a gente acostuma com ele. Então a gente quer cada vez mais barulho na nossa vida, que a nossa vida vira um barulho, entendeu? Mas assim, lá em casa, às vezes, gosto de barulho, mas mais final de semana, mas assim, durante a semana é bem relax, é bem silencioso lá. A esposa não reclama quando começa a aumentar o volume da TV, dentro do carro o som tem que ser alto, por conta de estar acostumado com esse tanto de barulho? Sim, quando eu saio com ela, a gente deixa o rádio alto, ela, como é que você consegue dirigir assim? Mas é costume, então a gente já sabe direcionar cada barulho na nossa vida, entendeu? Outra situação que ele falou que é bem difícil é conseguir falar no telefone com todo esse barulho. Mais alto. Fala mais alto, não tô ouvindo. Hã? Não, mais alto. Tá ruim a ligação aqui, não dá pra ouvir não, tem muito barulho. Hã? Não tem jeito de falar com você não, tá muito barulho.
Ah, tá. Tá bom. Depois eu ligo pra você então lá de casa, tá? Falou, tchau. Você falou aí que a ligação tá ruim. A ligação tá ruim ou o barulho tá ruim? Barulho. Eita, barulho. Mas aí pro cliente você fala que a ligação que tá ruim. É que quando a gente costuma falar com pessoa que é surda, entendeu? A gente tem o costume de falar alto, entendeu? É assim mesmo, né? Eu acho que ele tá me chamando de surda porque eu tô gritando aqui. Mas é porque eu realmente não tô acostumada. Mas até você sente dificuldade pra falar no telefone também. Tá? Por causa do barulho, é muito barulho. Não dá pra entender. A ligação, você não entende nada, que a pessoa fica muito baixinho, né? Por causa do barulho, o barulho é mais forte do que a voz que está saindo ali. E você tem que sempre ficar pedindo para as pessoas ligarem depois, ligar mais tarde. Quando é para fazer ligação assim, para conversar com o banco, cartões, eu tenho que fazer ligação de casa, porque aqui não dá para ver, porque tem muito barulho. E Abdiel, na sua casa você costuma assim, quando vai assistir televisão, alguma coisa, eu já tô até, pelo que vocês podem perceber, alterando o volume da minha voz para falar com você, para você conseguir me escutar. Na sua casa, você tem costume de aumentar o volume da TV ou de rádio por sentir alguma necessidade de volume mais alto? Então, eu aumento o volume, daí a minha esposa tá muito alto, né? Para mim não tá alto, tá? Entendeu? Tô louco, tá baixinho. Não, tá muito alto, abaixa aí. Eu tô acostumado com o barulho o dia inteiro, né? Então, diante disso, você acha que pode ter alguma alteração aí? É alterando, sim. Com o tempo alterando, né? É muita exposição, né, no barulho. Então, claro, altera sim. E o que você está fazendo para reverter isso? Você usa algum protetor ou vai no médico? Não, no médico faço de longe, entendeu? Mas daí a gente tem que fazer. A gente tem ali o protetor para colocar, então, para se usar. Eles não usam, mas tem. Entendeu? E o patrão usa? O patrão não usa. O patrão não dá exemplo, aí fica difícil. Então, o patrão não usa não. Mas tem que usar. Usar também. A segurança da saúde deles e a sua também. A gente não pensa, né, no amanhã, né? Eu penso na hora, muito serviço do corre-corre, mas a gente tem de passar a usar isso mesmo, isso é importante. Então, se você pertence a essa população que está exposta a ruídos continuamente, você tem que usar um equipamento de segurança. Isso é obrigatório, isso é lei, para que não haja a perda. Vamos se cuidar então, né, senhor Abdiel? Claro. Gente, é tanto barulho que é quase impossível não falar alto ali dentro. Agora, saindo aqui para a avenida, mesmo que não seja tão silenciosa, você percebe que eu realmente alterei o volume da voz. E não era essa a intenção. Eu falei que ia entrar e tentar falar no volume normal. Mas parece que se a gente não fala no volume normal, a gente não se escuta também. Então, realmente é muito difícil. Não deu. Mas no nosso dia a dia, o que a gente tem que fazer? Tentar não ter tanta exposição a barulho como o trânsito, um apartamento, janela anti-ruído, quem mora perto do aeroporto de Congonhas, que tem avião o tempo inteiro. O avião a jato, ele dá 120 decibéis, então é praticamente um trauma acústico, tá? Que pode ter até uma perda súbita de audição. Então seria mais medidas preventivas, como vedar a sacada com vidros, as ruas, uma coisa que as prefeituras até vêm fazendo isso, diminuir a velocidade máxima, porque um carro que trafega 90 km por hora, ele causa mais ruído do que um carro que trafega a 60 ou 70. Tá? Isso diminui mais ou menos em torno de uns 5 decibéis, que para a nossa audição já é importante. Então são medidas gerais como a lei do silêncio, a medição dos ruídos em cada estabelecimento, em cada casa noturna. E a gente tentar fugir um pouquinho disso na nossa residência, que às vezes é difícil, mas até mesmo com a televisão mais baixa, as pessoas conversarem mais baixo, porque existe uma curiosidade. Para você entender o que eu estou falando, eu preciso falar 10 decibéis mais alto do que a nossa conversa, do que a sua audição permite, porque senão você não consegue me entender, tá? Então,
As medidas preventivas são basicamente essas, a gente fugir do barulho.